Muito bem, pessoal, vamos seguir a nossa cobertura dessa rodada de Natal comentando sobre mais um baita jogo que tivemos na rodada. Mais um baita jogo. Vou te falar um negócio, mano. Até o momento, essa tá sendo a melhor rodada de Natal da NBA em muito tempo, tá? Em muito tempo. Fazia muito tempo que eu não assisti uma rodada de Natal tão boa igual essa. Cara, bizarro o nível dos jogos até aqui. Realmente impressionante. Tivemos ali pra começar um Knicks e Spurs no Garden, que foi fantástico. O Wembanyama e Mikal Bridges dando show. Aí depois teve esse Wolves e Dallas, que foi bom pra caramba, né? Kyrie Irving quase comandando um comeback histórico do Dallas, uma coisa absurda. E agora a gente teve esse Celtics e Sixers no TD Garden, que foi maravilhoso também. Baita jogo, jogo pegado, disputado, né? Um jogo de dois grandes rivais de conferência. Cara, jogaço, mano. Jogaço. As estrelas aparecendo, o Jaylen Brown com um baita de um segundo tempo, o Jason Tatum com mais um ótimo jogo, E por parte dos Sixers, teve Maxey brilhando, Embiid também jogando muito bem, graças a Deus o Embiid conseguiu jogar, Conseguiu jogar, não se machucou, não foi ejetado. Hoje foi, delicinha o Embiid. Todo respeito, delicinha o Embiid hoje. Foi lá, jogou bonitinho, jogou muito bem, importantíssimo pro Sixers na partida. A única estrela que deixou a desejar hoje, além do Porzingis que machucou no começo da partida, no primeiro lance dele ele machucou, não voltou pro jogo depois, foi o Paul George, né? Paul George que jogou o jogo inteiro, fez nada. Matou 2 lances livres importantes no final da partida, mas só também. Então, de todas as grandes estrelas desse confronto, a única que de fato ficou abaixo, tirando, repito, o Porzingis que saiu do jogo mais cedo, foi o Paul George. O resto, Tatum, Brown, Embiid, Maxey, E aí, pegando aí os coadjuvantes, Caleb Martin, Al Horford, os caras jogaram muita bola. Foi realmente um grande jogo que tivemos no TD Garden, que terminou com vitória dos Sixers. Os Sixers que tem tido uma temporada extremamente conturbada, uma temporada cheia de lesões, cheia de altos e baixos, bem mais baixos do que altos, O Sixers conseguiu hoje a sua grande vitória na temporada, mano. 118-114 foi o placar. Um triunfo enorme desse Philadelphia. E uma vitória que talvez sirva como a virada de chave que esse time precisava. Sim, hoje o Sixers mostrou o quão bom pode ser. Mesmo numa noite extremamente apagada do Paul George. O Paul George hoje, cara, jogou 34 minutos, terminou com 4 de 15 no field goal. 0 de 7 para 3 pontos. Uma atuação horrível do Paul George. Uma atuação horrível. Imagina se ele tivesse jogado bem. Sixers poderia ter vencido com ainda mais tranquilidade. Não que tenha sido tranquilo, não foi. Mas poderia ter vencido com uma certa tranquilidade se o Paul George tivesse jogado bem, Então, cara, uma vitória gigante, mano. Uma vitória gigante. Em contrapartida, o Celtics deixou a desejar, Óbvio, fez um segundo tempo muito bom, conseguiu se recuperar e tal, Teve ali uma janela claríssima pra vitória. Conseguiu baixar bem a diferença ali na reta final do jogo e tal. Botou pressão no Sixers. Então o Celtics teve chance de vencer. Teve ali
Jason Tatum jogando muito bem, mais um jogo excelente, 32 pontos, 15 assistências, jogou muita bola o Tatum. Al Horford teve um dos seus melhores jogos no ano até agora, 5 de 10 no perímetro, bem na defesa também. Derrick White, apesar dos turnovers, fez um jogo correto, 21 pontos, 5 bolas de 3 convertidas. Jaylen Brown fez um baita segundo tempo, 23 pontos no jogo, sendo que 21 foram só no segundo tempo, né? Primeiro tempo do Jaylen Brown foi uma tragédia. Só 2 pontos, mas o segundo tempo dele foi absurdo. Então, o Celtics teve seus destaques, mas, cara, faltou hoje algumas coisas, né? Importante salientar. O time jogou sem Drew Holiday, uma ausência gigante. Como eu disse, perdeu o Porzingis ainda no primeiro tempo, então existem desculpas pro Celtics. Dá pra passar um pano pro Celtics. Mas a grande verdade é que o Celtics hoje fez um jogo abaixo dos seus padrões. Deixou muito a desejar na defesa, especialmente no primeiro tempo. Sofreu muito no garrafão. Foi um daqueles jogos onde o Celtics viveu e morreu pela bola de 3. E foi uma das noites onde acabou que não foi o suficiente, né? Teve a questão dos turnovers também. O Celtics cometeu mais do que o dobro de turnovers que Filadélfia. E aí, a batalha dos turnovers costuma ser determinante, né, pro resultado. Teve também a questão do aproveitamento ruim nos lances livres. Só 61,5% no lance livre. Não dá. Num jogo grande desse, cara, você não pode errar essas coisas pequenas, né? Só o Jaylen Brown errou 3 lances livres. Errou os 3 que tentou. Então, foi um jogo abaixo do Celtics, né? Foi um jogo abaixo. Só que esse time é tão bizarro que mesmo num jogo abaixo, o Celtics quase ganhou, né, velho? Né? Absurdo. O Celtics chegou ali nos últimos 7 minutos de jogo perdendo por 15 pontos. Tomando uma saraivada de bolas de 3 do Caleb Martin. Né? O Yabusele, gigantesco no começo do quarto período. Inclusive, precisamos falar mais do Yabusele, hein? Baita contratação por parte dos Sixers, velho. Cara fazendo um trabalho sujo de altíssimo nível. Ali no começo do quarto período, o Nick Nurse usou ele meio que como um pivô no small ball e, cara, fez um trabalho excelente. Terminou com 12 pontos, meteu 2 bolas de 3, pegou 4 rebotes. Cara, jogou muito, cara. Jogou muito. E aí, Sixers lá pressionando, abrindo vantagem. Tyrese Maxey, imparável no começo do quarto período. Ele que terminou o jogo com 13 pontos no quarto período. Jogou muita bola. Em meio a tudo isso, cara, o Celtics reagiu, mano. Reagiu, meteu uma run de 11-0, né? Capitalizou em cima de alguns erros meio bobos do próprio Tyrese Maxey. Maxey também brincou com o perigo no final do jogo. Então o Celtics, mesmo num jogo abaixo e tal, um jogo não tão bom, quase ganhou, mano. É que no fim ali, o Maxey acertou uma bandeja milagrosa, né, no estouro do relógio, faltando 1.1 segundo pra acabar a posse. Acertou uma bandeja espírita. E teve ali o Embiid e o Paul George não vacilando nos lances livres. Então o Sixers conseguiu garantir a vitória no final. Mas, cara, foi difícil, mano. O Celtics é um time complicado, mano. É um time que, é igual eu falo, o Celtics é tão bom que mesmo jogando nos seus 65% de capacidade, os caras ainda são melhores do que a maioria dos times da liga, né? E o jogo de hoje deixou isso claro, né? O Celtics hoje não jogou 100% do que pode. Sei que isso pode parecer meio que um menosprezo à vitória dos Sixers, mas não é isso. Não é isso que eu quero dizer. O Sixers, cara, vitória gigante. Repito, a maior vitória dos Sixers na temporada. Jogou muita bola o Sixers. Mereceu demais vencer. Mas, cara, não foi o melhor jogo do Celtics.
Teve mérito do Sixers nisso? Óbvio que teve. Sixers executou uma defesa muito boa, especialmente ali no primeiro tempo. O Sixers trancou o garrafão, não deixou o Celtics se criar por dentro, obrigou o Celtics a só arremessar de 3, né? Então o Sixers fez um trabalho muito bom na defesa. Ofensivamente, as coisas fluíram muito bem. Foi disparado o melhor jogo ofensivo do Sixers na temporada. Ataque extremamente produtivo, movimentação de bola bem feita. O Sixers que na temporada é um dos piores, se não o pior time da NBA em assistências. Hoje conseguiu 28. Distribuiu mais assistências do que o próprio Celtics. Então o Sixers fez um jogaço. O Sixers, cara, assim, eu não quero tirar um grão de mérito do Sixers, mas um grão. O Sixers foi gigante. Mas o Celtics não jogou tudo que pode. A gente sabe que esse Celtics joga mais do que jogou hoje, né? Então, enfim. O que eu quero dizer basicamente é: o Celtics é um time absurdo que hoje não jogou tão bem, mas quase ganhou. O que diz muito sobre a qualidade do Celtics. Agora, isso não muda o fato de que o Sixers foi superior. O Celtics poderia ter jogado mais? Poderia, mas não jogou. Já o Sixers jogou muito mais do que eu esperava. Assim, quando eu coloquei pra ver o jogo, eu até enxergava um cenário onde o Sixers ganhava, até por conta da presença do Big Three em quadra. Assim, são 3 caras que, pô, velho, você olha ali e você fala, mano, não tem como. Se os caras jogarem muito, eles conseguem ganhar esse jogo. Então existia um cenário pro Sixers ganhar. Só que não era o cenário mais provável. O Sixers era muito zebra nesse jogo. E só o fato de ganhar já foi, né? Foi um wow. Agora, a forma como ganhou é o que impressiona. Se você pegar o todo do jogo, cara, durante a maior parte do jogo, o Sixers foi superior ao Celtics. No primeiro tempo, eu não tenho nem dúvida. O Sixers foi muito melhor. Muito melhor. Maxey e Embiid produzindo pra caramba. Os dois no primeiro quarto combinaram pra 20 pontos. Jogaram pra caralho. E aí teve ali a defesa aparecendo. Aí no segundo quarto, o Sixers trancou a marcação. Trancou a defesa, trancou o garrafão. Sofreu um pouco com o Tatum, que conseguiu bolas absurdas ali no segundo quarto. Principalmente na reta final. Mas conseguiu sustentar 8 de vantagem, indo pro intervalo. Aí no terceiro quarto, o time sofreu pra caramba. Foi onde o Sixers mais sofreu no jogo, né? Tanto que perdeu a parcial por 24-16. Então foi o momento onde o Sixers pior jogou na partida. Teve também a questão do crescimento do Jaylen Brown no jogo. Foi muito importante, né? O Jaylen Brown fechou o primeiro tempo com 2 pontos. E aí na volta do intervalo, cara, ele clicou, jogou pra caralho, meteu 14 no terceiro quarto, uma coisa absurda. Então no terceiro quarto o Sixers foi pior, só que no quarto período, no todo, o Sixers foi melhor. Teve aquele momento da run de 11-0, que aí sim foi um baque ali no Sixers. Mas, cara, o começo de quarto período do Sixers foi fantástico. Assim, o Nick Nurse deu um pequeno nó tático no Mazzulla no começo do quarto período. O Nick Nurse colocou ali uma formação small ball, como eu disse, né, com o Yabusele ali na 5, que, cara, acabou com a defesa do Celtics. O Mazzulla que insistiu ali no Cornet, no Ketá, acabou sofrendo muito com o espaçamento dos Sixers. Então, teve esse começo de quarto período que foi ótimo. Maxey, muito produtivo no começo do quarto período. Foi onde o Sixers abriu, né, os 15. Caleb Martin matando bola de 3 igual o maluco, né? Caleb Martin hoje teve o seu melhor jogo com a camisa dos Sixers. Meteu 23 pontos com 7 de 9 no perímetro. É a melhor noite em termos de bola de 3 da vida do Caleb Martin.
Coisa fantástica. Caleb que tem um histórico também contra o Celtics, né? O grande momento da carreira dele foi contra o Celtics. Naquela final de conferência com o Miami Heat, onde pra muitos, inclusive pra mim, ele merecia ter levado o MVP daquela final de conferência. Então o Caleb Martin já tem aí um histórico com Boston. Então, começo de quarto período do Sixers, absurdo. Aí teve o momento da run de 11-0. E o fim de jogo do Sixers foi bom. Conseguindo big plays, indo bem no lance livre. Então, a forma como o Sixers ganhou, sendo melhor do que o Celtics no TD Garden durante a maior parte do jogo, foi o que impressionou, mano. Resultado absurdo. Absurdo. E como eu falei, essa pode sim ser uma vitória meio que de virada de chave pro Sixers. Sixers chega agora à sua 11ª vitória, né? Exatamente, 11ª vitória. Volta a vencer o Celtics depois de 3 derrotas seguidas. Então quebra aí uma sequência importante contra um adversário direto na conferência, né? Então, cara, eu realmente acho que pode sim ser uma vitória de virada de chave. Torço pra que seja isso. Torço pra que seja isso, porque o Sixers é um time que eu deposito muita esperança, mano. Vocês sabem, eu falei muito sobre o Sixers na off-season, né? Sobre o quão bom esse time poderia ser. Só que, infelizmente, por diversos fatores, lesões, má fase de certos jogadores, Paul George principalmente, né? Péssima temporada do Paul George até aqui. Trabalho ruim do Nick Nurse, que isso tem que ser falado também. Nick Nurse não vem fazendo um trabalho bom. Hoje foi uma exceção. Hoje ele fez um trabalho bom, mas no todo da temporada, o trabalho do Nurse é bem questionável. Então, por conta desses fatores, o Sixers não conseguiu ainda chegar nem perto do potencial que a gente via. Hoje chegou. Hoje a gente viu uma amostra do que esse Sixers pode ser. Um time muito forte na defesa, versátil no ataque, né? Um time que pode se alternar entre bola de 3 e jogo de garrafão, boa movimentação de bola, um trabalho bom sem bola também. Né? Kyle Lowry entrou muito bem, trabalhando fora da bola, explorando bloqueios, conseguiu muitos arremessos livres por conta dessa movimentação. E a Bucelli fazendo um trabalho muito importante de rebote ofensivo, screens fora da bola, espaçamento de quadra. O próprio Caleb Martin, ótimo trabalho sem bola. Maxey também trabalhando bem sem bola, né? Executando vários cuts que foram muito bem aproveitados pelo Embiid, achou ótimos passes. Então, hoje a gente viu o que esse Sixers pode ser, né? Então, fico feliz, cara. Fico feliz e tomara mesmo que seja uma virada de chave. Só passando aqui os números da galera, né? Joel Embiid terminou o jogo com 27 pontos, 9 rebotes, 2 assistências. Jogo muito forte do Embiid, 8 de 15 no field goal, 4 de 5 no perímetro. Embiid hoje foi o franchise player que o Sixers precisa. Controlou os ânimos, sentiu o jogo, mas no bom sentido, né? Soube a hora de ser mais agressivo, soube a hora de acalmar um pouco o jogo. Gostei demais da atuação do Embiid, bem na defesa também. Tyrese Maxey, o grande nome da partida, na minha opinião, 33 pontos, 12 assistências, matando bolas importantes no final do jogo. Maxey que, inclusive, se tornou o primeiro jogador do Sixers na história a ter um jogo de pelo menos 30 pontos e 10 assistências numa noite de Natal. Então, marco importante pro Maxey, que tem sido o grande nome do Sixers na temporada. Caleb Martin, melhor jogo dele com a camisa do Sixers, 23 pontos, 7 bolas de 3. Importantíssimo durante todo o jogo. Kyle Lowry foi importante durante a partida, muito bem nos minutos que teve. E a Bucelli, como eu já falei, impacto extremamente positivo. O único destaque negativo mesmo, além do Kelly Oubre, que não fez um grande jogo, Paul George, né? Paul George foi horrível, mais um jogo péssimo do Paul George. Ele é quem tá destoando, né? Se o Paul George jogar o que ele pode jogar, o que a gente sabe que ele pode jogar,
os Sixers têm tudo pra ter uma subida na temporada a partir de agora. Porque com os caras saudáveis, a tendência é o Sixers engatar em algum momento uma sequência de vitórias. E nesse leste, se você embala 3, 4 vitórias seguidas, irmão, você já dá um salto na tabela absurdo, né? Então, se os caras se mantiverem jogando e se o Paul George entrar no flow ali do time, o Sixers, eu consigo ver um mundo onde o Sixers fecha janeiro, por exemplo, em zona de playoff direto, no top 6 da conferência. Eu vejo esse mundo. Termina janeiro, Sixers, top 6 da conferência. Eu consigo ver isso. Até porque, cara, vou puxar aqui a classificação do leste. Ó, o Sixers hoje tá em 11º, com 11 vitórias. O Miami Heat, que é o 6º colocado, tem 14. Então o gap não é tão grande assim. Então, eu realmente consigo ver esse mundo, cara. E tomara que isso aconteça, cara. Porque, pô, mano, ia ser muito chato se esse Sixers flopasse, mano. Eu sei que tem muita gente que torce contra, porque não gosta do Embiid e tal. Mas eu quero que os grandes times sejam grandes times. Eu acho que isso faz bem pra liga. Então tomara que o Sixers dê certo, mano. E a vitória de hoje pode sim ser um marco nessa retomada dos Sixers. Já o Celtics, cara, uma derrota dura, né? Contra um rival, jogando em casa, no Natal, né? Prime time, então é uma derrota chata. É a primeira vez que o Celtics perde 2 jogos seguidos na temporada. Isso ainda não havia acontecido. Foi somente a 5ª derrota do Celtics em casa. Então, uma derrota dura. O time deixou a desejar em vários aspectos e tal. Só que, como eu disse, teve o Porzingis saindo machucado, teve a ausência do Holiday. E foi um jogo abaixo, onde o time quase ganhou ainda. Então, sei lá, cara, eu não consigo bater no Celtics por esse jogo, não. Não consigo. Tenho críticas, óbvio. Né? Por exemplo, um outro cara que eu não falei. O Peyton Pritchard fez um jogo fedorento hoje, mano. O cara teve 33 minutos, terminou com um 0 de 8 pra 3. Horrível o jogo do Pritchard. Horrível. Então, tenho críticas, óbvio que tenho críticas. Jaylen Brown não poderia ter feito o primeiro tempo que ele fez. Primeiro tempo horrível. Compensou no segundo? Compensou. Mas, cara, o primeiro tempo foi horrível do Jaylen Brown. Né? Então, tenho críticas ao time. Mas eu não consigo bater no Celtics por essa derrota, porque quase ganhou, mano. E pegou um Sixers e teve a melhor noite da temporada. Então é foda. Como diria o poeta, basquete é foda, parceiro. Basquete é foda. É difícil, então. Enfim. Grande vitória do Sixers. Grande jogo de Filadélfia. E o jogo em si foi maravilhoso. Terceiro jogaço nessa quarta-feira de Natal. Tomara que os próximos 2 jogos, né, Warriors e Lakers e Denver e Suns, acompanhem a pegada, né? Se mantenham em alto nível. Bom, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo com a galera. Você que tá assistindo e não tem o League Pass e quer ter para assistir todos os jogos da NBA ao vivo, incluindo os últimos 2 jogos dessa rodada de Natal, eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado do vídeo, que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste, ou seja, você pode assistir os últimos 2 jogos dessa rodada de Natal de graça, se você usar esse link. E depois do período de teste, você tem desconto no plano mensal e no plano anual, velho. Então aproveita essa chance, usa o link e garanta já o seu League Pass. É isso, turma. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau!